Quero que vocês abram a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você que nos visita é muito bem-vindo. Você tem liberdade para adorar a Deus aqui, junto conosco. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 13. Disse assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Ó Deus, nós bendizemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. O desejo do nosso coração é o que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Usa a tua palavra, Pai. Ó Deus, e traz a nós sensibilidade do Espírito, Pai, para que possamos, Deus, ouvir, aprender e praticar o que nós vamos ouvir aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado. É no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bem, Paulo aqui, ele escreve para os irmãos da cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ficava na Macedônia, pertencente aos gregos. Os gregos, só para você ter uma ideia, eles não acreditavam em ressurreição do corpo. Os gregos, muitos deles, acreditavam na filosofia do morreu, acabou. Alguns filósofos, como Sócrates, Platão, eles acreditavam que a alma era imortal e que o corpo, na verdade, aprisionava a alma, e que quando o homem morria, a alma era liberta da prisão. Alguns outros acreditavam que o homem, ele morria e reencarnava, e teria diversas reencarnações. Tinha isso também no meio dos gregos. Olha, com essas crenças, haviam muitos gregos que não tinham esperança de vida eterna, esperança de vida após morte. E essas crenças começaram a invadir o coração de alguns irmãos da igreja de Tessalônica, deixando eles também sem esperança. E Paulo aqui, ele escreve uma carta para os irmãos da igreja, falando que Jesus, da mesma maneira que ele tinha morrido e tinha ressuscitado, os irmãos também seriam ressuscitados em seu corpo. Paulo,
ele encoraja aqueles irmãos falando da esperança que há em Cristo Jesus. Usando esse texto, eu quero falar sobre 3 coisas nessa noite. Primeira, eu quero falar sobre a morte, trazer uma reflexão sobre a morte. O texto diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Dormir aqui é uma metáfora para a morte. Muitos não gostam de falar sobre a morte, sabe? Mas nós devemos entender que a morte serve para refletirmos sobre a vida. Sim, refletirmos sobre a vida. O que é a morte? A morte é a dissolução, é o fim da união entre corpo e espírito. Eclesiastes 7:2 diz que o corpo, vai voltar ao pó, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte é o fim da vida, sabe? É a dissolução disso. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem feito de barro, ele sai, e aí o homem cai morto e vai se decompor, vai virar pó de novo. Agostinho, ele disse assim, na definição dele: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Isso foi Agostinho que disse. Mas por que existe a morte? Por que existe a morte? Por causa do pecado do homem. Olha só o que diz Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, então, é consequência do pecado do homem. A culpa é do homem, não é de Deus. A culpa é do homem. Olha, Deus, ele disse para o homem, quando ele fez, para Adão e Eva, que eles poderiam comer de tudo que estava no jardim, mas do fruto que estava no meio do jardim, Deus disse: vocês não comereis, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer, certamente morrereis, disse Deus. Agora presta atenção, mesmo diante de uma advertência tão séria, tão terrível quanto essa, Adão e Eva foram, pegaram o fruto e comeram. Olha só para você ter ideia. E Deus, ele não é mentiroso, Deus não mente. Adão e Eva foram expulsos do jardim, anos depois eles morreram, como Deus havia dito. E hoje, o homem morre fisicamente por causa disso, dessa sentença divina. Então a morte é tão somente consequência do pecado do homem. Deus, ele criou o homem para que o homem tivesse abundância de vida. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Por que Deus colocou um anjo para que eles não tivessem acesso à árvore da vida? Imagine um homem comendo da árvore da vida e vivendo no pecado. Nós viveríamos no pecado para sempre. Cara, com o perdão da palavra, que desgraça seria. Sim, olha só o que é esse mundo. Eu não queria viver eternamente num mundo desse aqui. Não queria. Eu preferiria, então, se fosse desse jeito, crer que morreu, acabou. Mas não é assim. Olha só, um dia, todos nós vamos morrer. Ô Paulo, não fala isso não. Exceto
os que estiverem vivos na vinda de Jesus. O resto vai morrer. Agora eu pergunto, você já pensou na morte? Vou ser mais específico. Você já pensou na tua morte, na sua morte? Olha, talvez o que eu vou falar aqui vai te assustar um pouco, mas eu penso nisso quase todos os dias da minha vida. Quase todos os dias eu penso na morte. E não sou masoquista, não. Por quê? Isso me faz ver a realidade. Isso me faz enxergar que eu sou pó. Isso, muitas vezes, me livra da arrogância, me livra de pisar nos outros, de achar que eu sou melhor que alguém. Entender que eu vou morrer um dia faz eu tratar melhor as pessoas, porque não sou melhor do que ninguém. Um dia os bichos vão me comer, como estão comendo muitos, e vai comer você também. E não adianta tentar fugir dessa realidade. Não está nas nossas mãos. Eu não sei quando, mas um dia partiremos. Essa lembrança da morte me vem com uma maior força quando eu vou ao cemitério, apesar que eu quase não vou no cemitério. Por quê? Porque no cemitério existem túmulos de pessoas que partiram de todas as idades, pessoas que partiram na infância. Lá tem túmulos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos. Olha, no cemitério você reflete sobre a vida. Quer ver uma outra coisa que aperta mais e me faz lembrar mais da morte ainda? É quando eu vou num velório. Olha, eu acho que ninguém gosta de ir ao velório. Eu acho que nem o dono da funerária gosta de ir ao velório. Ele gosta do dinheiro que ele ganha, mas ele não gosta de ir ao velório. Há muita comoção, há muita tristeza. Mas o interessante é que Deus, em sua palavra, Eclesiastes 7:2, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Porque na casa onde há luto, os homens refletem sobre os seus dias e aplicam aquilo ao seu coração. Por que Deus usou Salomão para dizer isso? Olha, porque num velório aprendemos muitas lições. Acompanha aí. Primeira, aprendemos que a morte iguala a todos. O avô da Marta, ele dizia algo interessante. Ele fala assim que a morte igualava todos os homens, a morte e nascer pelado. Ele fala, nascer pelado e morrer é algo que iguala todos os homens. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bom, pode ser ruim. A morte iguala. Você pode ver que lá nos túmulos, as pessoas que estão lá, elas foram igualadas. A morte não respeita idade. A morte não respeita posição social, não respeita posição intelectual. Ela vem para todos. Num velório, aprendemos que diferenças ou situações não resolvidas ou mal resolvidas com quem se foi traz uma enorme culpa em quem ficou. No sepultamento do meu sogro, eu chorei muito em um momento, quando a Marta, ela deu um grito, e ela diz assim: Pai,
Eu te amo, Pai. Não é uma boa hora para se dizer que ama. Não! É preciso dizer enquanto há vida, enquanto a pessoa está perto de você. Num velório, nós vemos que a dor dessa ferroada chega para nós também. Parece que as coisas acontecem com os outros. Parece que a dor da perda, ela nunca vai nos alcançar. O vizinho muitas vezes morre e nós não somos tomados pela dor. Milhões de pessoas ao redor do mundo morrem e nós não sentimos nada. Até o momento em que morre alguém próximo da gente, muito próximo. Aí a gente é invadido pela dor dessa ferroada. Olha, a primeira morte que me abalou foi a morte da minha mãe. A minha mãe, ela morreu com 47 anos. Eu tinha 19. Ela morreu nos meus braços, dentro de casa. Uma outra dor, mais terrível e muito mais profunda, eu senti quando eu tinha 30 anos, quando a minha filhinha de 7 aninhos partiu para a eternidade. A minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. Foi a pior dor que eu senti até hoje na vida. Depois veio a morte do meu pai, do meu irmão Tião, e tantas pessoas que vão partindo, pessoas queridas, pessoas amadas, e nós vamos ficando velho, e as pessoas vão morrendo. Se a gente não morrer antes, as pessoas morrem antes da gente, e aí a gente vai no velório. É duro isso. Que mais? No velório, nós vemos que o morto não levará nada. Nada. Nós não levaremos nenhum bem material dessa terra. Uma pessoa, por mais rica que ela seja, quando morrer, não leva nada, deixa tudo. Perguntaram para o Dalai Lama o que mais surpreendia ele na humanidade, e ele respondeu assim: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Dizem, não sei se é verdade, que Alexandre o Grande, antes dele morrer, ele chamou os seus ministros e ele fez 3 pedidos. O primeiro pedido foi: eu quero que no cortejo fúnebre as joias reais sejam despejadas enquanto o caixão vai passando. Eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos da cidade. E eu quero que haja 2 furos dos lados do caixão e que minhas 2 mãos vão para fora. Aí o cara falou assim: mas por que você quer isso? E aí ele disse: eu quero que meu caixão seja carregado pelos melhores médicos, para que todos vejam que mesmo com toda a sabedoria humana,
que mesmo com toda a ciência, eu acabei morrendo. Eu quero que as joias sejam despejadas, porque eu não conseguirei levar nada do meu tesouro, vai ficar tudo. E as minhas mãos para fora dizendo: eu vim com as mãos vazias e estou partindo com as mãos vazias. No velório, nós aprendemos que um dia chegará a nossa vez, nós também vamos morrer. Eu tenho uma notícia triste para você. Você vai morrer. Não sei quando, eu também vou. Um dia, preste atenção, um dia vão falar uma frase perto da gente. Talvez essa frase seja de algum funcionário da funerária, e nós não vamos ouvir. A frase pode ser essa: nós precisamos fechar o caixão. No velório, nós refletimos sobre a vida. Diante da morte, nós somos chamados a refletir, a mergulhar no nosso interior, buscando o sentido da vida. Foi assim comigo. No velório da minha filha, eu percebi que a vida não tinha sentido sem Deus. Eu me vi perdido. No velório da minha filha, eu assentei no meu coração em buscar a Deus de verdade. Não buscar a Deus querendo coisas, mas buscar Deus, o próprio Deus, Senhor de todas as coisas. Foi no velório da minha filha que eu percebi que a minha vida era cheia de banalidades, cheia de trivialidades, cheia de um imenso vazio. Foi no velório da minha filha que eu vi que eu estava vivendo totalmente errado. Totalmente errado. Foi no velório dela que eu busquei mudança de vida, que eu olhei e disse: eu preciso mudar de vida. Uma imensa dor me fez olhar para o Senhor. No mesmo ano em que minha filha partiu, eu fui alcançado por Cristo. Achei em Cristo a verdadeira vida. O sentido da vida está no autor da vida. A minha filhinha, eu vou encontrá-la na glória. Aleluia! Salomão, para falar do sentido da vida, ele fala da morte. Podemos aprender mais sobre o sentido da vida na casa do luto do que na casa da alegria. Minha pergunta é: como nós estamos vivendo? O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Será que nós temos valorizado a presença de Deus nas nossas vidas? Será que nós temos gastado tempo, ganhado tempo em oração, falando e ouvindo o Senhor? Será que nós temos orado e adorado a Deus de verdade? Será que nós nos esforçamos para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? Deus quer que nós o conheçamos, para que Ele nos use, para que outras pessoas o conheçam. Quanto tempo nós ganhamos em oração?
Será que de fato nós vivemos para a glória de Deus? Como é que nós estamos vivendo num relacionamento pessoal com as pessoas? Temos valorizado as pessoas? Temos amado? Temos perdoado? Temos pedido perdão para as pessoas? Não deixe para amanhã. Se você tem algum ressentimento de alguém, passe a mão no telefone, ligue para a pessoa, peça perdão, acerte as coisas, enquanto há vida. Depois, não adianta se debruçar no caixão e pedir perdão, a pessoa não vai te ouvir mais. Quem morreu não sabe quem foi ao velório, não sabe quem deu flores, não sabe quem carregou o caixão, não sabe o endereço do túmulo, não sabe. Existem muitas pessoas que não recebem carinho e quando morrem recebem flores. Não adianta nada. Não adianta nada comprar o melhor caixão, fazer o melhor túmulo. Isso é bom, você pode fazer, mas ame enquanto há vida. Isso vale para mim, vale para cada um de nós. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão está falando terrenamente, está falando numa perspectiva terrena. E aí o versículo 10, eu sempre lembro desse versículo quando eu estou fazendo as coisas para o Senhor, quando eu me envolvo na obra do Senhor. Às vezes eu começo a ficar cansado, e aí eu lembro desse versículo, porque Deus, Ele nunca pediu para ninguém fazer além das suas forças, além das forças, é na tua força. Olha só, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, conforme as tuas forças, não além das tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Como um cristão salvo, verdadeiro, vê essa questão da morte? Com muita confiança. Salmo 116, versículo 15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte para um cristão salvo é a sua coroação. A morte para um cristão verdadeiro é o momento de descanso eterno. É o momento em que nós descansamos da vida aqui na terra e vamos viver em glória para todo sempre. Isso é glorioso. Em Cristo, a morte foi relativizada. A morte virou porta para a vida. Jesus venceu a morte por nós. Olha, eu não quero morrer. Agora não.
Eu não quero morrer. Porém, entenda uma coisa: vai chegar o dia em que eu vou estar num caixão, e você vai estar lá, talvez. Eu quero que você lembre disso que eu vou falar aqui agora. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Entenda isso. Olhe para o caixão e diga assim: aí estava um cara que morreu feliz. Não tenho problema nenhum em partir desse mundo. Jesus resolveu tudo. Eu me alegro em saber que eu vou partir para encontrar o autor da vida, para ver o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Consolador, o meu Criador. Aleluia. Para os salvos, a vida eterna continua do outro lado. Os salvos têm convicção de que serão ressuscitados. Porque se cremos, olha o texto que nós lemos: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. João 6,37, até o versículo 40, diz assim, preste atenção nesses versículos. Aqui é Jesus falando: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Como muitos veem a morte? Com receio, com medo, com pavor. Por quê? Não tem esperança, não sabe o que vai acontecer do outro lado, levam a vida tudo bagunçada aqui na face da terra, e por isso tem medo de se encontrar com o Senhor. Como você que está aqui nessa noite encara a morte? Olha, eu falei que eu ia dizer sobre 3 coisas, mas eu vou deixar as outras 2 para uma outra mensagem. Vou ficar só aqui, nessa reflexão da morte, mesmo que o culto acabe mais cedo. Eu ia falar sobre a volta de Jesus também, que vai tocar nessa questão de encontro, mas eu prego, se Deus quiser, se nós estivermos vivos e Jesus não tiver voltado, na próxima mensagem sobre a volta de Jesus. Hoje eu quero ficar só aqui. Como que você encara essa questão da morte? Como você encara? Para analisar. Reflita aí. Como você tem encarado isso? Você tem medo da morte? Um dia, Deus usou um camarada para pregar para mim. Estive no sábado na casa do André, o André está aqui. E contei isso para ele lá. Um dia Deus usou um camarada, o cara entrou dentro da minha casa. Cara, o cara entrou na minha casa, botou o dedo no meu nariz, sabe, dentro da minha sala, e disse assim: se você morrer agora, você vai para onde? Cara, eu pensei assim, que cara mais petulante. O cara está dentro da minha casa, fazer uma pergunta dessa logo de cara. Só que daí eu vi a seriedade da questão. Eu vi que aquele jovem estava com a Bíblia na mão. Eu abaixei minha cabeça, veio flashes da minha vida que só eu e Deus sabia. Sabe, drogas,
Ninguém sabia. Eu não era esses tipos de drogado que fica sentando no meio-fio, dizendo eu estou de lua. Eu não me mostrava para ninguém, ninguém sabia que eu usava droga. Eu fumava maconha quase todos os dias da minha vida, mas ninguém sabia. Quando eu dei um testemunho na igreja dizendo que eu usava, a Marta quase caiu do banco, que ela não sabia. Para você ter uma ideia. Mas quando esse cara falou, se você morrer agora, você vai para onde? Que eu baixei minha cabeça, eu lembrei da droga, lembrei das coisas erradas que eu estava fazendo, lembrei de tanta podridão, sabe? Eu me vi o pior dos pecadores, eu me vi um miserável pecador longe de Deus, e eu olhei para aquele jovem e eu disse assim, se eu morrer agora eu vou para o inferno, porque eu estou totalmente perdido. Então ele me disse, mas Deus me enviou aqui nessa noite para que você vá para o céu. Se você quer ir para o céu, eu disse a coisa que eu mais quero na minha vida, porque eu estava buscando a Deus há quase 1 ano já, e nada tinha acontecido na minha vida praticamente, mas naquele dia eu me rendi ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, e Jesus me alcançou naquele dia. No outro dia eu amanheci pisando diferente, nunca mais droga, nunca mais tantas coisas, e comecei a andar em novidade de vida, comecei a gostar de Bíblia, comecei a gostar da reunião com os irmãos, comecei a gostar de oração, comecei a gostar da presença de Deus, e esse desejo nunca mais saiu do meu coração. 20 anos faz que o Senhor me alcançou, e eu louvo a esse Deus, porque durante esses 20 anos, eu só tenho recebido graça sobre graça, eu só tenho recebido perdão. Eu, que muitas vezes erro, que muitas vezes falho, eu sempre encontro um Deus disposto a tratar comigo, a lapidar a minha vida, a mudar o meu interior, a me fazer novo todo dia. Um Deus que continua lavando pecados, que nos purifica no sangue bendito de Jesus Cristo. Esse Deus, por mais que eu viver aqui na face da terra, será pouco para falar dele, da gratidão que eu sinto. Como que você vê a morte? Com medo? Com pavor? Se Jesus, ou melhor dizendo, se você morresse agora, vou fazer a pergunta que ele me fez lá, para você. Se você morresse agora, você iria para onde? Você partiria sem Cristo ou partiria em Cristo? Para você aí que vai me ouvir pela internet, se você morresse aí agora, que está ouvindo essa mensagem, você morreria sem Cristo ou com Cristo? Isso é para a gente refletir, porque a resposta dessa pergunta muda tudo. A morte sela o nosso destino na eternidade. Não adianta esperar para depois, pode ser tarde demais. Quando você chegar próximo a um caixão, não adianta pregar para o cara que está lá dentro. Você pode chamar o Papa, pode chamar o melhor pastor do mundo, nenhum procedimento religioso vai mudar a estadia dele na eternidade. Se ele partiu sem Cristo, viverá sem Cristo, morrerá eternamente. Mas se ele partiu com Cristo, viverá eternamente na presença desse Deus. Eu quero chamar o Guigui para cantar uma música. Talvez você diga,
Ah, Paulo, eu não quero pensar em morte agora. E vai pensar quando? Rogério também. E vai pensar quando? Eu quero que você que está aqui, mesmo sentado, se você quiser fechar os olhos, fica na liberdade. Mas eu quero que você preste atenção, não precisa nem fechar o olho, mas eu quero que você preste atenção na letra dessa canção, dessa música. E depois eu quero orar. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Preocupe-se com a salvação da tua alma. Jesus disse, Mateus 16, 26, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez, não tem esse papo de reencarnação. Vindo depois disso o juízo, não tem esse papo de purgatório, é juízo que virá. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, coloque a sua confiança nele. Eu quero que você feche os seus olhos. O pastor Paul Washer, ele disse assim, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus.
Você que está aqui, que tem medo da morte, você que está aqui, que não tem certeza de salvação, eu quero que você, se você nessa noite deseja se arrepender, se você crê que Jesus morreu no teu lugar por causa dos seus pecados, e se você deseja falar isso para Deus, você vai falar para Deus. Eu quero que você aí no teu lugar, você feche os seus olhos, e eu quero que você diga assim para o Senhor, fale com Deus, fale assim, Deus, nesta noite, eu me achego a Ti, eu reconheço que sou um pecador, reconheço, Senhor, que tenho andado longe dos Teus caminhos, mas, Senhor, eu também reconheço que o Senhor me amou ao ponto de enviar o Seu Filho amado, Jesus Cristo, a esse mundo, e Jesus morreu no meu lugar, para pagar os meus pecados, para me dar vida eterna. Senhor, eu te peço, com o meu coração eu creio, com os meus lábios eu confesso a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida, muda o que o Senhor quiser, faz de mim a tua vontade, Senhor, me leva a cada dia a viver para a glória do teu santo nome, me faz um homem, uma mulher tua, Senhor, e faz com que a cada dia eu obedeça a tua palavra, Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar com quem fez essa oração. Alguém fez? Faz assim com a mão, eu quero orar por você. Alguém? Amém. Mais alguém fez essa oração? Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus, nós falamos sobre a morte aqui, Deus, o Senhor sabe, mas nós falamos para trazer vida. Oh Deus, opera a vida na vida dessas pessoas. Oh Senhor, faz com que o novo nascimento aconteça, Deus, em cada coração. Oh Deus, dá forças a cada um deles para viverem para o Senhor, Deus. Oh Deus, e que a cada dia o Senhor possa abençoar suas famílias, que o Senhor possa estar nas suas vidas, que o Senhor possa entrar em providência, oh Deus, em todas as áreas de suas vidas, Pai, e que acima de tudo brote o fervor, o amor pelas Escrituras Sagradas, o amor por oração, o amor por Ti, Senhor. Oh Deus, leva-nos, Deus, a cada dia, Pai, a vivenciar mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, que o Senhor continue a Tua obra em nós. Pai Santo, abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, leva-os, Deus, a cada dia, Deus, a obedecerem a Tua palavra, assim como comigo também, Deus. Faz, Deus, a Tua obra, Deus, e usa-nos para que outras vidas sejam alcançadas. Pai, obrigado pela vida, pelo dom da vida, obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus, obrigado, Pai, porque, Senhor, o Senhor não nos fez para viver míseros anos aqui na face da terra, mas o Senhor nos fez, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou para viver eternamente aí contigo, Senhor. E aí então não haverá mais morte, nem clamor, nem dor. Oh Deus, não haverá doença, não haverá cortejos fúnebres, mas estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito, Pai. Nós não merecemos, Pai, mas nós Te agradecemos do fundo do nosso coração, Pai, por ter nos alcançado e por ter alcançado vidas a cada momento, Pai.
Continua o teu trabalhar na vida dos nossos familiares, Pai. Continua o teu trabalhar aqui na igreja, nas ruas. Usa os teus filhos, o teu povo no trabalho, onde quer que eles estejam, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por tua bendita palavra. Oh Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor sabe o que faz, no nome que é sobre todo nome. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e para a tua glória, Deus, no nome de Jesus. Amém.